Tudor são vistos no imaginário popular. A identidade nacional tornou-se importante durante a dinastia Tudor. Isso pode ter muito a ver com a reforma inglesa. A igreja estabelecida na Inglaterra tem suas origens em Henrique VIII e em Elizabeth I. Nesses anos, a igreja da Inglaterra foi estabelecida e a legislação que estabeleceu a liturgia. A Bíblia em inglês, que se tornaria a cultura comum da grande maioria da população, também surgiu durante o reinado Tudor. Além da religião, a identidade nacional inglesa ou britânica também está ligada às origens do Império. A crença popular traça o Império até o reinado de Elizabeth. No entanto, por mais que todas as suas tentativas espetaculares de expansão no exterior, os Tudors fizeram incursões insignificantes em um império global. Os ingleses não tinham um império marítimo como o de Portugal ou da Espanha. Não é por acaso, entretanto, que a rainha Elizabeth se tornou a rainha gloriana a partir da construção do império na época da rainha Vitória, o que também incluiu o sucesso do teatro e das peças de Shakespeare e da peça Boa Rainha Bess. A rainha Vitória, inclusive, era fã de Ana Bolena, desenterrou ela e os demais executados do período e assistiu diversas vezes a peça sobre a Ana. Tudo isso fez com que ela também usasse um vestido de coroação baseado nela. E foi um anticódigo para o problema dos Stuarts e a queda da monarquia. Posteriormente aos Stuarts, a gente teve a Casa de Hanover, que cometeu diversos erros e era alemã. Então, antes da perda das colônias americanas, eles também mancharam o império. Mais tarde, na esfera da Revolução Francesa e dos conflitos entre as casas do parlamento, bem como as divisões políticas sobre a Guerra Civil e a Restauração, dificultaram a criação de uma identidade nacional compartilhada. Perguntas permaneceram sobre a monarquia. O rei ou a rainha era absoluto? A Inglaterra era uma monarquia parlamentar? Os Tudors não apresentavam tais problemas. E aí que a gente entra nos filmes. Os filmes permitiram representações altamente romantizadas do passado Tudor. Isso não foi inclusive contestado pelo estabelecimento do Escritório de Registros Públicos. O consumo popular da história Tudor permaneceu altamente seletivo. Desde 1870, os currículos da National School enfatizam uma história britânica imperial baseado no mito de Feliz Inglaterra. Esse mito viu a dinastia Tudor ganhar a vitória contra as probabilidades na Armada Espanhola. Os britânicos eram vistos como pequenos combatentes corajosos contra uma enorme potência imperial. A cultura vitoriana, inclusive, enfatizou a importância da reforma. A Sociedade Parker publicou muitos folhetos da reforma elizabetana. O historiador best-seller Thomas Bagington Macaulay elogiou a era elizabetana como berço da grandeza da Inglaterra. Os colonos imperiais seguravam a Bíblia protestante como uma parte essencial da mitologia imperial, em que os ingleses perseveraram apesar da perseguição pelo papado e pelas grandes potências católicas. Os imperialistas imortalizaram inclusive os cães marinhos. Por exemplo, Francis Drake no poema de Sir Henry Newbold, Sir Walter Raleigh na pintura de 1870. E até mesmo as falhas, como o marinheiro Martin Frobisher, são varridos nessa mitologia. Grupos de estudos nas universidades enfatizaram as raízes elisabetanas do Império. Isso foi especialmente importante porque o Império Vitoriano dependia da Marinha Real para construir colônias distantes. Contemporâneos então rastrearam isso até a vitória da Armada de Elizabeth I. Os amantes da monarquia britânica também ressaltam que os ingleses foram excepcionais em trazer a iluminação ao mundo. Eles trouxeram especialmente a monarquia parlamentar, o Estado de Direito e a religião protestante. Acima de tudo, a veneração de Shakespeare como um gênio universal ajudou a criar a nostalgia imperial pela era elizabetana. O massacre nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial deu um impulso adicional a essa nostalgia. Os poetas de guerra foram comparados ao mito romântico de Sir Philip Sidney, morrendo na Batalha da Holanda Elizabetana. Circularam histórias de que o tambor de Drake foi ouvido na rendição da frota alemã em 1918. Mesmo a depressão da década de 30 não conseguiu abalar a fé liberal no destino especial da Ilha do Cetro de Shakespeare, que se tornou uma arma potente contra o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A história dos Tudors explodiu em massa na mídia após-guerra. A antecipação de uma segunda era elizabetana na década de 1950
viu os Tudors se tornarem proeminentes da imprensa, na televisão e no cinema. Pense em Elizabeth de Glenda Jackson na TV ou o memorável Henrique VIII de Kit Mitchell na tela, a florescente Royal Shakespeare Company e suas apresentações anualmente esgotadas ajudaram a tornar Shakespeare em uma figura em grande parte elizabetana. Para vocês terem ideia, a Galeria Nacional dos Retratos começa efetivamente com os Tudors, e de Hampton Court aos teatros elizabetanos, tudo evoca uma era Tudor romantizada. E esses retratos têm pouca apreciação real das sutilezas e contradições inerentes dos Tudors.